Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Evandro Mil e finalmente estou fazendo o primeiro vídeo do meu canal. Eu digo isso porque eu fiz 3 tentativas, não hoje, em outros tempos, e editei um vídeo e acabei apagando. O primeiro vídeo eu fiz que eu queria falar sobre algo a mais e editei e acabei apagando porque eu achei que era muita coisa num vídeo só. Os outros 2 vídeos nem consegui editar, não gostei do que eu coloquei ali. E eu fiquei pensando o que eu faço no primeiro vídeo, né? Então eu peguei e falei. Então eu pensei, vou falar sobre começo, sobre primeiro vídeo, começo de tudo, quanto a gente se ensaia, programa ou procrastina e acaba não fazendo. Ou faz, né, às vezes desleixado e não fica satisfatório, a gente olha aquilo e não gosta. Eu falei, quer saber? Eu tenho que fazer e eu vou fazer, né? Então, gente, aqui no canal eu pretendo colocar sobre muitas coisas, entre elas falar sobre a própria vida mesmo. Faz mais ou menos uns 5 anos, nesse ano de 2026, 6 anos, que eu estudo expansão da consciência, ou alguns chamam autoconhecimento, expansão da consciência espiritual, né? Qual a gente se entende muito mais do que só a vida diária terrena. A gente aprende a ver ela e entender ela de outros pontos de vista, né? E eu já conversei sobre isso com diversos amigos, sabe? E eles falavam pra mim, por que você não grava, coloca alguma coisa na internet, faz uma página, né? E eu fiquei muito pensativo. Hoje eles não falam mais, né? Porque eles falavam isso há muito tempo atrás. Até desistiram. Mas eu acho que tudo, gente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tudo tem o seu tempo. Eu não me sentia conectado. Na época eu gostava de conversar sobre esses assuntos, né? Que envolve o autoconhecimento, que envolve a expansão da consciência, mas não ao ponto de ir para a internet, né? Agora que eu acho que eu tô mais alinhado com isso, que eu quero fazer isso, estou disposto a fazer isso, né? E essa questão, assim, de fazer algo e acabar não gostando e não indo para frente é um pouco comum, assim, para mim. Eu criei 3 canais, né? 2 canais eu excluí, eu criei eles e não fiz nada. Criei a primeira vez e não foi. Eu pensava em fazer várias coisas, acabei fazendo nada, excluí. Aí a segunda vez eu criei, aí eu falei, não, vou colocar algum assunto ali, vou trazer, chamar, né? E criei também e ficou na mesma. O terceiro, eu já criei numa pegada diferente. Eu criei e comecei a falar sobre negócios e tal. Porque na época eu trabalhava numa área que envolvia muito planejamentos, projetos, de auditoria, de negócios, né? E a minha profissão hoje é auditor, né? Eu sou formado em administração de empresas, me especializei nessa área da auditoria e trabalho como auditor. Nesse momento eu não estou trabalhando como CLT, faço alguns trabalhos freelance como auditor. E naquela época eu estava começando esse assunto, sabe? Então eu tinha várias coisas que eu queria dividir, que eu aprendi, né? Eu achava legal trazer isso. Vários momentos que eu quis falar sobre esse assunto, entender, eu ia na internet e achava canais falando sobre esses assuntos bem legais, que me ajudaram bastante, né? E sobre outros assuntos também, né? A internet, principalmente o YouTube, você encontra sobre vários assuntos e ajuda bastante a gente, né? Então eu pensava em fazer isso naquela época. Só que daí passou algo na minha cabeça, não. Eu coloquei na balança. Eu acho que para você ter um canal no YouTube ou qualquer plataforma e você falar sobre algo ou se envolver num nicho, você tem que ir com aquilo em diante. Fazer uma transição, eu sei lá, eu acho que é um pouquinho mais complicado, porque as pessoas vêm atraídas por aquilo. De repente você muda, fica deslocado, né?
Aí eu pensei assim, eu quero falar sobre algo ou focar em algo que eu possa mudar ou conversar sobre os assuntos. Eu não queria ficar engessado só naquele assunto, naquele canal. Então, por isso, eu fiz 6 vídeos falando sobre negócio, falando sobre marketing, planejamento e etc. E editei e tal. Editei os 6 vídeos, coloquei. Só que eu não gostei porque eu falei, não vou conseguir falar sobre isso por muito tempo. Eu consigo falar sobre isso misturando com outros assuntos, mas não só sobre especificamente o assunto de negócio. Então ali eu peguei e excluí o canal. Falei, não, eu acho que mais pra frente, eu falei, eu não tô alinhado com isso. Mais pra frente, quando eu tiver um canal e eu poder falar sobre várias coisas, né? Eu envolvo isso também, né? Eu me inspirei em pessoas que estão começando e estão começando de uma maneira muito leve, assim, sabe? Sem grandes expectativas. E tem um canal que eu acompanho, o canal é Daniel Oliveira, se eu estiver enganado. E ele contando ali, ele já tem vários vídeos já postados, né? E ele contando que ele fez o canal um tempo atrás, uns 2 anos, se não estiver enganado. E daí ele parou de postar. Aí ele voltou agora, mas voltou mais embasado, com uma outra pegada. E eu achei isso muito legal, comecei a acompanhar e ele fala muito sobre a vida, sobre a vida diária dele e tal. E eu acompanho faz algum tempo já vários vlogs de outros influenciadores, né? Pessoas que, influenciadores grandes, realmente, que a gente pode chamar de grande e tal, né? Que estão há algum tempo, até assim como os que estão iniciando agora, que estão fazendo. E eu gosto de acompanhar vlog. Eu acho que é interessante se entender da vida das pessoas e ver que você tem mais em comum com as pessoas do que você imagina, né? Então eu acho que nessa parte a internet é positiva e bem democrática. E teve uma experiência tão positiva e tão simples pra mim, que uma vez eu estava assistindo um vlog de uma moça e ela estava contando que ela foi viajar e era a primeira vez que ela estava viajando sem o marido dela. E ela estava assim, se sentindo um pouquinho deslocada, mas ela estava sobrevivendo. Eles são casados, eu não lembro, mas fazia tempinho já, tipo uns 10 anos, e é o costume, né? E ela estava contando ali, e ela estava cozinhando. Ela estava fazendo um macarrão para ela. Ela falou, dela pausou, ela falou assim, gente, agora eu vou fazer o molho. Daí o que eu pensei, né? Vai pegar, cortar ali a embalagem do molho e vai fazer ali o molhinho para ela. E ela não, ela fez o molho vermelho do nada. Do nada não. Ela fez o molho vermelho do zero. Começou a fazer desde o início. Ela pegou a cebola, o tomate, alho, beterraba e pimentão e colocou na air fry, temperou e tal, depois bateu e fez um molho ali. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu nunca nem fiz o molho, achei aquilo tão legal e aprendi a fazer acompanhando um vlog ali, bem tranquilo, de boa, aprendi a fazer um molho vermelho e faço até hoje, né? Congela e tal. Então eu acho isso tão legal, tão magnífico, né? E eu pensei, eu vou fazer também dessa forma. Vou fazendo coisas da vida no dia a dia, ou parando, igual eu tô aqui, né? E conversando sobre algum assunto e vamos em frente. Tem inúmeros vlogs que eu assisto de várias pessoas que você vê o ponto de vista sobre a vida, né? De várias formas. Eu acho isso tão magnífico, tão legal. E também, se tiverem ideias de coisas que eu posso colocar aqui para trazer no dia a dia, sobre assuntos, se você também está nessa caminhada de autoconhecimento, expansão da consciência, a gente coloca, quero colocar treino também de academia, quero algumas receitinhas assim, eu não sou cozinheiro, mas algumas receitinhas assim, alguns truques de cozinha eu faço, sei fazer. Essa moça, inclusive, que eu falei do vlog, ela também não é cozinheira nem nada, ela tava ali conversando, falando da vida dela ali, dividindo e fazendo o almocinho dela. E eu aprendi a fazer o molho vermelho com ela, entendeu? Então eu pretendo fazer isso. Eu acho que é isso, gente. Cheguei, eu consegui chegar ao fim.
vou editar e vou postar esse vídeo, tá bom? E para você que está começando também, pode deixar aí nos comentários. Estou começando, vai no meu canal, se inscreve, dá um apoio que eu vou fazer também. Aproveitando isso também, se inscreve no canal, curta, compartilha, comenta. E se você chegou até aqui, comenta começando. E coloca a sua opinião ali do que pode trazer aqui no canal, né? E tem uma coisa que eu quero fazer, gente. Eu quero fazer live aqui no YouTube. Interagir com o pessoal. E eu também vou bastante em live, não só aqui no YouTube, em outras plataformas também. E é tão legal, tão dinâmico nas lives que as pessoas estão de boa, né? Que tem vezes que começa a zoar. E eu quero ir ali conversar com o pessoal que tiver ali, interagir com o pessoal. E só que para isso o YouTube, ele determina que tem que ter pelo menos 50 inscritos. Então se eu chegar a 50 inscritos, eu vou fazer live, a gente vai conversar na live sobre diversos assuntos e eu prometo isso por enquanto. Tá bom, gente? Obrigado por vir até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.